nesse Dia do Trabalho, o quadro de saúde trata de um tema que preocupa tanto empregados quanto empregadores: os acidentes de trabalho. Pois é, cada vez mais as empresas têm essa preocupação em exigir a segurança necessária para o exercício das profissões. Estes e outros assuntos a gente avalia agora com o médico e integrante da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho, Dirceu Rodrigues, que está aqui com a gente. Boa tarde, seja muito bem-vindo nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Tudo bem, doutor Dirceu? Prazer é nosso estar aqui divulgando um assunto tão polêmico. Verdade. Na última terça-feira, dia 28, se comemorou o Dia em memória às vítimas de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Segundo dados da Previdência Social divulgados em janeiro deste ano, o levantamento se refere ao ano de 2013. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado brasileiro, prestem atenção, o terceiro estado brasileiro em índices de acidente de trabalho. No estado do Rio Grande do Sul, aqui, no RS, foram quase 60 mil acidentes e 140 óbitos. Qual a situação do estado em relação à segurança e essas questões de acidente de trabalho? A gente oferece... Nossos trabalhadores estão em risco em comparação a outros estados ou é apenas uma questão comparativa dado aos números que a gente tem, ou até mesmo a população do estado que trabalha? Se nós estamos pautando a saúde, a relação da saúde com o trabalho, ou do trabalho com a saúde, nós teríamos assim um número imenso de fatores que precisariam ser envolvidos. Nós moramos num país onde a saúde do trabalhador, lamentavelmente ou não, ela é gerida por 3 ministérios. E neste país em que, em nome da governabilidade, nós precisamos ter partidos diferentes promovendo a gestão de cada um dos ministérios, se os senhores observarem o programa partidário de cada um desses ministérios, os senhores verão que saúde do trabalhador tem um enfoque completamente diferente. Por exemplo, eu ouvi essa pergunta não saindo, mas a ideia é a seguinte: a gestão do texto da legislação é feita pelo Ministério do Trabalho. Saúde, ou medicina do trabalho, é um procedimento que depende muito da medicina preventiva, do caráter preventivo das doenças. Então, é Ministério da Saúde. E a ausência de saúde, seja pela doença ocupacional, seja pelo acidente do trabalho, a gestão do Ministério é promovida pelo Ministério da Previdência, que é quem promove e contempla o atendimento nesse sentido. É uma torre de Babel. É difícil eles se comunicarem entre os 3? Sem falar ainda que o próprio Ministério da Saúde também é o responsável hoje pelo SUS, que é quem, queiramos ou não, promove o atendimento da grande população de trabalhadores. Sim. Agora, doutor, em relação aos EPS, aos equipamentos de segurança, né, existe alguma negligência das empresas em relação ao funcionário em cobrar essas medidas, em cobrar o uso desses equipamentos? Porque a pesquisa aponta também uma média de 163 acidentes por dia e um trabalhador morto a cada 2 dias e meio. Isso foi pensado, assim, esse dado foi pensado dentro de um contexto de responsabilização pelo acidente do trabalho ou pela falta de saúde, que é a doença ocupacional que relaciona trabalho com saúde. Nós não podemos identificar exclusivamente esse elemento como causa. Se posso te dar uma sugestão assim de viabilizar um acesso bem prático para uma busca de causas, nós teríamos assim, em primeiro lugar, a conscientização. Nós hoje sabemos que o grande elemento, o elemento ausente mais importante, ou um dos mais importantes, é a conscientização de ambas as partes, de trabalhadores com as suas obrigações e dos empregadores com as suas também não menores responsabilidades no sentido de preservação da saúde do grupo de trabalhadores que se envolve naquela atividade profissional, né? Mas, levando em consideração, Bives, ainda, só para a gente continuar nessa pergunta, a responsabilidade jurídica em cima da saúde mental e física do trabalhador é da empresa?
Então ela que tem que fazer a cobrança dos itens necessários. Aí nós estamos chamando um quarto ministério, que é o Ministério da Justiça. Nós ainda não entramos, eu esperava assim, não sei se posso dizer que estamos à tarde aqui. Por favor. Mas eu imagino assim, se nós entrarmos no aspecto do contencioso trabalhista, nós vamos entrar noite adentro aqui. Imagino. Porque o contencioso trabalhista, lamentavelmente, essa pergunta eu ia responder no começo da noite. O contencioso trabalhista, ele é responsável pela falta de cada uma da participação desses ministérios, vamos chamar assim, ou dos órgãos que representam cada um desses ministérios. Os senhores sabem que não é o ministro que trabalha no sentido de preservar ou manter segurança e saúde nos ambientes de trabalho. Mas cada um dos órgãos responsáveis por esses elementos, por esses ministérios, por esses elementos causais, estão desaguando todos na Justiça do Trabalho e hoje na Justiça Comum na busca de indenizações. E tem mais ainda um pouco, se daqui a pouco tivermos o restante da noite para conversar. Só para voltar, para deixar claro até a sua opinião, que é importante, que é uma pessoa que entende da área. Não favor. É uma opinião. Sim. A opinião não, mas eu vou lhe perguntar a sua opinião. A opinião é um fato não embasado. Sim. O que eu vim hoje para te responder tem um farto embasamento que tu tens conhecimento pelo que hoje agora, a transparência permite. Vamos então, vou trocar a palavra. Hipoteticamente pensando, se a gente pudesse arrumar essas questões hoje, lá em cima, em Brasília, a gente teria que organizar melhor, através do Ministério do Trabalho, essa divisão que acontece entre todas essas questões dentro desses ministérios. Seria melhor centralizar no Ministério do Trabalho ou ainda assim, por exemplo, deixar... Claro que a questão da justiça, obviamente, é um reflexo das coisas que podem acontecer, até mesmo preventivamente, como a gente estava falando. Mas o Ministério do Trabalho seria o mais responsável para lidar com o trabalhador e a segurança do trabalho ou não? Com todo o respeito da tua forma de enfoque, Sim. Ela não nasce de cima para baixo. A solução do problema relacionado à saúde do trabalhador, ela nasce na conscientização, como te disse. Deve saber que aqui é uma empresa e, como tal, deve ter uma CIPA. Sim, temos. Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Sim. Ela nasce na conscientização de cada um de nós. Existe um texto de aula que a gente proporciona quando faz uma palestra nesse sentido, pedindo que cada um dos que assistam definam de quem é, no entendimento deles, depois disposta toda essa realidade, de quem é a responsabilidade. A responsabilidade é de todos nós. Sim. A responsabilidade, para tu teres uma ideia, posso te chamar de tu? Pode. A responsabilidade, para tu teres uma ideia, é no sentido assim de saber que quem vai para o trabalho conduzido por um ônibus que não é da empresa e acontece um acidente, aquele acidente identifica um chamado acidente de trajeto. Nessa estatística que tu e ele... Vinícius, né? Fernando. Bem diferente. Desculpe, me deram esse nome. Na estatística que os senhores me apresentam, Sim. Estão assim identificadas apenas as comunicações feitas junto ao Ministério do Trabalho. Agora, eu te confesso, trabalhei 30 anos no HPS, em Porto Alegre, fazia plantão. E, embora não pareça, já estou aposentado. O que acontece? O acidente ocorrido com um ônibus às 5 horas da manhã ou depois das 18, todos aqueles feridos certamente estavam indo ou vindo do serviço. Sim. E um acidente muito comum era bater, porque ninguém usa em ônibus... Cinto. Ninguém usa cinto. Na cidade, menos ainda. Então, eles batiam com a face no banco da frente, faziam fraturas dessa área. Todos eram acidentes identificados como de trajeto. Sim. Quem dali tinha emitido a sua comunicação de acidente ACAT? Muito poucos. Quem buscava o atendimento por esse viés? Pouquíssimos. Então, os dados estatísticos hoje, lamentavelmente, ainda são reduzidos na sua validade numérica, que é validade estatística. Sim.
Ou seja, eles não Infelizmente. estão todos catalogados. Não representam Não, a realidade. E aí eu volto à resposta da tua pergunta. Sim. Não é o Ministério do Trabalho que teria ação nesse sentido? Não é o Ministério da Saúde? Não é o SUS? Quem é que teria ação? Lamentavelmente, volto até aquela resposta. Deveria existir uma conscientização, tanto do empregador quanto do trabalhador, no sentido de buscar identificar aquilo que a legislação hoje não é só permite, ela determina ser identificado como um acidente de trabalho ou uma doença relacionada ao trabalho. Sim, perfeito. Agora, doutor, fora essas estatísticas que a gente possa ter, que de repente não venham traduzir a realidade, mas com a sua experiência profissional na área, quais são as lesões mais comuns entre os trabalhadores? Nós temos, também posso te antecipar, assim, eu vim para ajudar, Claro. Não quero discutir o viés do contrário, mas vou te dizer assim, a cada dia nós temos novas substâncias químicas sendo identificadas, produzidas e lançadas no mercado. E nós não temos mais um período de observação suficiente para garantir que aquela substância, aquele produto novo lançado no mercado, ele é isento de risco daqui a uma semana, um mês, um ano ou na sucessão de 30 anos, de alguém que trabalhou com aquele produto. Então, esse dado ele tem que ser obrigatoriamente modificado em cima da resposta a essa tua pergunta. Lamentavelmente, nós temos hoje, assim, 3 principais riscos que são os contidos na legislação, na CLT. Os riscos químicos, os riscos físicos e os riscos biológicos. Esses riscos deram origem, em 1977, uma lei que foi criada por um gaúcho, foi criado um texto novo de amparo à legislação dentro do capítulo 5º da CLT. No ano seguinte, criaram-se várias, e ainda estão sendo criadas até hoje, várias normas regulamentadoras, as chamadas NRs. Essas NRs, elas permitem identificar todas as possibilidades de risco. E aí, então, surgiram, passaram a ser observados, ou melhor observadas, dentro do contexto do ambiente de trabalho, riscos ergonômicos, por exemplo. Riscos relacionados à postura, à organização do processo de trabalho, riscos dependentes do turno, do nível de satisfação do trabalhador e tudo que daí decorre naquilo que se chama de ergonomia, que seria o próximo programa. Sim, teríamos que ter um outro programa para falar, Só especialmente falar o uso do sobre computador, ergonomia. por exemplo. Também, embora a gente tenha, assim, Que é algo muitos novo, outros riscos ainda presentes, porque nem todos que trabalham com aquela postura adquirem as doenças, mas nós poderíamos, assim, um dia desses, se convidado for, voltar para conversar sobre ergonomia, que é a minha especialidade, então valeria a pena Sim. me convidar para isso. Sem dúvida, o dúvida, senhor será já convidado, estamos com convidando de antemão. O que acontece em cima disso? Hoje existem também os chamados riscos sociais. O que são os riscos sociais? Aqueles que se acompanham daquilo que é cobrado no contencioso trabalhista como dano moral. Sim. Então, onde é que isso está contido? Onde é que nós temos, dentro do contexto da legislação também, o chamado agravo? Nós hoje sabemos que uma série de doenças estão relacionadas à nossa idade. E nisto me aponto, posso te dizer assim, tenho bem mais idade do que a soma de vocês dois. O que significa dizer, a minha saúde não pode ser igual à de vocês porque eu envelheci. Então vamos chamar o envelhecimento também seria um agravo? Nós não podemos identificar que aquela frase que costumeiramente existe, que diz assim, eu não entrei assim para trabalhar, doutor. Eu era são, está aqui o meu atestado admissional dizendo que eu era apto para trabalhar. E agora eu estou doente. A identificação dessa doença como relacionada ao trabalho, aí é o terceiro programa da Conexão RS. O que significa dizer?
nós envelhecemos. Então, o envelhecimento, entre aspas, assim denominado, é mais um dos agravos, é um dos fatores de agravo que nós temos que levar em consideração. Não é somente o trabalho, não é somente a sobrecarga de uso, a demanda de acesso ao que é determinado como meta. O trabalhador tem determinadas metas para usar no seu ambiente de trabalho. Sim. Em determinado tipo de indústria, ele tem que dar uma resposta em cuja resposta está contido um número. E esse número é uma produtividade individual. E a produtividade dele é calculada de uma forma genérica e não exclusivamente para ele, que leva em consideração, por exemplo, o fato de ele ser canhoto. Quem fabrica uma esteira de produção e coloca os trabalhadores na linha de produção, dentro do processo produtivo do que está sendo ali fabricado, nem sempre considera a possibilidade de que ele seja canhoto e deva ficar do lado de lá e não do lado de cá. Claro. Uma questão, a gente tem debatido muito aqui no programa. Estou falando demais e Não, deixando que as fique à tuas vontade, perguntas... por favor, doutora. Os seus esclarecimentos são muito importantes. As tuas perguntas que estão nesse livro não sejam... Não são todas para este momento. Teremos perguntas para o segundo, terceiro e quarto programa, com certeza. Mas uma pergunta que é muito recente, uma discussão que a gente tem feito aqui no programa, um debate que a gente tem feito, e acho que nas ruas também, é a questão da terceirização. As empresas que terceirizam, né, as empresas, na verdade, o setor terceirizado é apontado como um setor de grande risco, onde tem uma incidência muito grande de acidentes de trabalho. E uma das discussões entre os que defendem e os que não aprovam a questão da terceirização é a relação de acidentes de trabalho. De quem seria a responsabilidade, se haveria, por exemplo, um relaxamento das empresas contratantes, das empresas terceirizadas, que terceirizam mão de obra, nesse sentido. O senhor reconhece esse apontamento e o que o senhor acha da terceirização, se ela realmente pode oferecer risco ao trabalhador? Vamos dar um passo para trás para que tu possas observar assim. Dentro dessas estatísticas, que certamente hoje a via de transparência eletrônica nos possibilita, nós temos assim conhecimento de que o maior número de acidentes do trabalho, de doenças também ali contidas, ocorrem em empresas que não têm o conteúdo mínimo necessário, numericamente necessário, para inserir no seu grupo de trabalho um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, uma enfermeira do trabalho ou um médico do trabalho. Por quê? Porque a legislação começa a exigir a presença desses profissionais a partir de um certo número para cada uma dessas categorias. Então, o que significa dizer? Hoje se sabe que um grande número de acidentes do trabalho ocorrem em empresas pequenas, que não precisam ter médico do trabalho, não precisam ter engenheiro de segurança, não precisam ter enfermagem ou técnicos de segurança do trabalho. O que significa dizer, se nós terceirizarmos, diminuindo o número de trabalhadores em cada uma dessas pequenas empresas então terceirizadas, nós certamente vamos ter um número menor de profissionais alertas ou treinados que fizeram um trabalho nesse sentido, ou que fazem um trabalho nesse sentido, de prevenir e garantir a saúde do trabalhador nos ambientes em que eles atuam. Sim. Isso é que tem que ser levado em consideração. Sem puxar a brasa para o lado dos profissionais da saúde, onde nós sabemos que existe um programa que utiliza uma terceirização que não está dando certo no Brasil inteiro. Mas isso é para o quinto programa. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui na BIV, esclarecendo essas dúvidas. Exatamente. Hoje, Dia do Trabalhador, muita gente em casa, com certeza atenta às suas respostas. A gente já, de antemão, convidamos para uma próxima oportunidade. Já está convidado, doutor. Quero, em nome da SOGAMT, que quer dizer Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho, te agradecer a quem nos trouxe aqui, agradecer a boa vontade que os senhores tiveram de conduzir de forma tão singela as perguntas. Eu estava preparado assim para um pinga-fogo bem mais sério, mas convidem que a SOGAMT, certamente, por meu intermédio ou dos outros colegas que lá atuam, estarão aqui trazendo a sua palavra de incentivo ao trabalhador e de preservação da saúde.
Muito bem. Certo, muito obrigado. Bom, agradeço a disponibilidade do Dr. Dirceu Rodrigues e digo mais, da próxima vez, me permita a pequena piada, faremos um raio-x em determinadas áreas da segurança do trabalho. Ok? Que bom. Conte conosco. Muito bem, quero deixar um abraço para o Jonas, que é o representante aqui da Ubra TV, na CIPA, aqui da Ubra, né, que faz um excelente trabalho. Que bom.